Olá a todos, meu nome é Edna, eu sou discente do Instituto Federal de Rondônia, Campus Colorado do Oeste, e hoje, juntamente com meus colegas, estaremos apresentando um seminário a respeito da correção do solo em culturas semiperenes. Bem, os discentes responsáveis pela elaboração do seminário são Aline Vieira, Edna Monfim e Luiz Carvalho, e a professora responsável é a professora Estela Matoso. Bem, então, para esse seminário, nós estaremos falando da correção para duas culturas, a mandioca e a cana-de-açúcar. Bom, meu nome é Luiz Fernando, vou dar continuidade aí sobre a cana-de-açúcar. Bom, geralmente a cana-de-açúcar é utilizado para várias coisas. Um exemplo é como o açúcar, né, da nossa cozinha e tal. O etanol também. E também ela é bastante utilizada na geração de energia, vinhaça e torta de filtro, a ração animal, produtos aglomerados e também fertilizantes. A cana-de-açúcar também é utilizada bastante na área animal, como volumosa e in natura. In natura é onde um produtor planta um devido lugar e corta praticamente todo dia e fornece picado no coxo para os animais. Ela também é bastante utilizada em cilada, onde o produtor planta uma área maior, no caso de cana, e assim faz o corte, fazendo o silo dela para poder dar um período mais longo para os animais. As características: é uma cultura semi-perene. A vantagem dela, ela corta várias vezes, no caso tipo assim, no ano. O ciclo dela reprodutivo é 6 anos, com 5 cortes. Plantio: o plantio da cana, geralmente o produtor determina o número, no caso de soqueira. Tem gente que planta ela inteira, tem gente que corta os comos, geralmente com 30 centímetros, e geralmente com 3 a 4 gemas por, no caso, talo. Bem, falando um pouco agora sobre a calagem, como a cana-de-açúcar é uma cultura semi-perene, sempre é orientado, né, fazer a elevação de saturação por bases, né? Ou seja, para a cana-de-açúcar, a saturação por base, independente do fim que você quer para essa cana-de-açúcar, a gente quer uma saturação por bases de 60%. Essa saturação por bases é considerada a ideal. Então, se estiver abaixo dos 60%, precisa fazer a calagem. Também é orientado que se utilize pelo menos 1 tonelada de calcário dolomítico, né? A gente usa essa expressão dolomítico, né? Mas não está utilizando mais essa nomenclatura, né? É necessário que o calcário ele tenha acima de 12% de magnésio. Então, se o teor de magnésio trocável lá na análise de sólidos for inferior a 5 milimols por decímetro cúbico ou 0,05 centimols. Mas isso também depende da região, né, que você se encontra. Então, seria isso, né? Saturação por base, 60%. E é importante que o meu magnésio, na análise, né, de solos, esteja acima de 5 milimols. Se não tiver, na hora de fazer a calagem, o ideal é que a gente eleve o nível de magnésio para cima de 5 milimols. Então, nesse caso, utilizar um calcário aí com uma boa porcentagem de magnésio. Com relação à gessagem, ela é importante na cana-de-açúcar, mas para poder fazer a gessagem, é necessário também fazer uma análise de solo. Então, ou seja, uma amostra, né, de solo de 20 a 40 centímetros, né? Não serve, nesse caso, aquela análise de solo de 0 a 20 centímetros, né? Porque ela vai servir para fazer calagem, para fazer adubação. Mas para fazer a gessagem, precisa ser de 20 a 40 centímetros. Bom, então, após pegar a análise de solos, né, deve-se verificar o nível de cálcio, né? Então, você pega a análise de solo, né, de 20 a 40 centímetros, e a primeira coisa a se verificar
é esse M minúsculo por cento. Se ele estiver acima dos 40%, significa que você precisa fazer gessagem, o que significa que está com alto teor de alumínio, né, nessas camadas inferiores, né? E isso vai acabar sendo prejudicial para a cana. Então, é preciso fazer a gessagem, né? Ou se o cálcio aí estiver abaixo de 20, entre 20 e 40 centímetros. Bom, então, se estiver abaixo de 4 milimols ou 0,4 centimols, a gente faz a gessagem. Bom, aí o método que você vai utilizar também depende bastante da região, né, de como você faz, mas no geral recomenda-se que passa pela porcentagem de argila. Bem, falando um pouco agora sobre a necessidade hídrica, existe uma relação linear entre a produtividade de cana-de-açúcar e a disponibilidade hídrica. Então, para cada tonelada de cana produzida, a cultura demanda em torno de 10 milímetros de água. A cana também transpira, né, grandes volumes de água, né, no pico de desenvolvimento do dossel, e essa quantidade vai ser em torno de 5 a 6 milímetros de água por dia. Então, essa cultura vai demandar aí entre 1.500 a 2.500 milímetros de água, né, disponível por ano, com o pico de exigência durante o seu perfilhamento e a fase de máximo crescimento. Bom, falando um pouco agora sobre a mandioca, né, a cultura é de fácil desenvolvimento, é considerada uma cultura de fácil desenvolvimento e condução, né, sendo amplamente utilizada aí na agricultura familiar em quase todos os cantos do país, né. Então, como é feito o plantio, né? Esse plantio ele é feito com segmentos, né? Ou ramos sadios, né? Geralmente vai ser necessário cerca de 20% dessa rama produzida em 1 hectare, ou seja, vai dar em torno de 4 a 6 metros cúbicos, né? Para plantar 1 hectare. E a profundidade de plantio deve ser de 5 a 10 centímetros, né? Porque profundidades maiores acabam diminuindo a produtividade, dificultando também o arranquio e provocando quebra nas raízes, né? Fatores que são indesejados nessa mandioca de mesa. Bom, então em relação à época de plantio, ele deve ser feito, né? É ideal que ele seja feito de maio a outubro. E quando não há assim uma umidade suficiente no solo, é importante, né, que se utilize a irrigação suplementar. Embora essa prática, né, não seja assim nem sempre possa proporcionar aí um rendimento econômico. Bom, então plantios antecipados eles apresentam aí eles são mais produtivos, né, e acabam sendo de mais fácil manejo em relação às plantas daninhas e também no controle de erosão, comparados com plantios tardios, né, que apresentam aí uma menor produtividade dessa cultura. Bom, a calagem, né, a cultura, ela é bem tolerante às condições de acidez dos nossos solos, mas também ela é sensível, né, a um alto pH e a solos salinos. Então, não sendo aí observado um aumento que seja significativo na produção, né, da produção com doses mais elevadas de calcário. Então, o nível de saturação por bases, né, que a ser adotado, ele deve ser aí até de 40%, não ultrapassando as 2 toneladas, né, por hectare, e de calcário PRNT de 100%. E é importante a gente lembrar também que quantidades excessivas de calcário, eles podem acabar aí ocasionando deficiência tanto de zinco quanto de manganês nas plantas. Bom, a gessagem. O gesso agrícola, ele como condicionador de solo e fonte de calcário, ele acaba aí contribuindo para o aumento, né, da produtividade da cultura da mandioca.
Bom, o espaçamento. Então, o espaçamento ele deve ser planejado aí de acordo com alguns requisitos, né, que estão relacionados a todo o planejamento da cultura, né, desde quando vai plantar. Então, ele deve ser planejado de acordo com as máquinas que vão ser utilizadas, né, nos procedimentos de plantio, em relação aos tratos culturais que essa cultivar necessita, né, que as plantas vão necessitarem, e em relação também, ele deve ser feito de acordo com a colheita. Então, eles devem ser aí entre 1 a 1,30 metros entre linhas e de 1 metro entre as plantas. Bom, aqui, em relação ao espaçamento maior vezes os espaçamentos menores, nós temos aí que os espaçamentos maiores, eles acabam proporcionando colheitas precoces, né, com boa produtividade, porque eles acabam aí tendo uma menor taxa de descarte, né, ou seja, eles produzem menos raízes pequenas, que não atendem aí ao padrão comercial. Já os espaçamentos menores, eles têm maiores produtividade quando colhidos tardiamente, pois aí, né, mais raízes vão atingir o padrão que eles consideram, né, um padrão comercial. Bom, então aí nós temos a cultura a mandioca de mesa, né, que é uma das mais utilizadas, né, e mais conhecidas. Então, assim, essa mandioca de mesa, ela somente deve ser cultivada, né, em solos com teor de matéria orgânica de médio a alto, né, então de boa fertilidade e com teores de nutrientes balanceados para que ela possa aí apresentar boa produtividade, boa resposta ao longo do seu ciclo produtivo.